e hoje a gente vai terminar o estudo anatômico dos meridianos, estudando o fígado, que é o último meridiano da grande circulação. Quando a gente começou a estudar os meridianos principais, são aqueles bilaterais que estão relacionados aos órgãos e às vísceras, a gente estuda na sequência da grande circulação. É a sequência também que aparece nos atlas de acupuntura. Então, a gente começa estudando o pulmão, depois o intestino grosso, o estômago, o baço pâncreas, seguindo uma ordem que está relacionada com o horário energético de cada ordem e cada órgão e cada víscera. Então, a gente termina pelo meridiano do fígado, é o último meridiano da grande circulação, e depois a gente vai ver os dois meridianos da pequena circulação, que são o REMA e o DOMAI. O REMA e o DOMAI, eles fazem parte de uma outra categoria de meridianos, que são os meridianos curiosos ou extraordinários, e eles são os dois únicos meridianos dessa categoria que têm pontos próprios, né? Os outros meridianos curiosos, eles emprestam os pontos, eles fazem o trajeto utilizando os pontos de outros meridianos, né? Utilizando os pontos dos meridianos principais. Então, vamos começar pelo meridiano do fígado, do GAN. Aqui, o nome é mais formal, em chinês. Zu quer dizer que ele é de membro inferior, né? O meridiano do fígado fica nos membros inferiores. Jueyin é o nível energético, Gan, que é o nome do órgão, e Mai, que quer dizer meridiano. O meridiano do fígado, ele começa lá no hálux, do lado da unha, do leito ungueal, o F1, certo? E ele vem, ascende, ele é meridiano indo-pé, então ele vem aqui na região pela área medial, ele vai ascender pelo abdômen e o tórax e termina aqui no F14, no sexto espaço intercostal. A gente hoje, por exemplo, usou o fígado 3, que é fonte, e usou também o fígado 13, que fica aqui na pontinha da penúltima costela, uma das flutuantes. Então, o F1 fica no canto lateral da unha do hálux. Aqui do outro lado, alguém se lembra que é o meridiano que começa aqui no outro cantinho, no hálux? Baço pâncreas, né? Baço pâncreas, gostei. É o BP1, é um ponto que a gente também usou na prática esses últimos essas últimas aulas, uma paciente que tinha um sangramento uterino. Então, o BP1 ele ajuda ali a parar o sangramento, foi por isso que a gente usou. Aqui do outro lado, o fígado 1. Ele é um ponto Jing, ponto poço, são aqueles pontos da extremidade. Ele vai tratar o gial inferior, né, o aquecedor inferior, elimina a umidade, abre os orifícios da mente. Não é um ponto que a gente usa muito. Já o F2 e o F3 são pontos que a gente usa com uma certa frequência, certo? O F2, entre as articulações metatarsofalangianas do primeiro e do segundo pododátilos. A gente palpa, muitas vezes a gente palpa o F2, né, e vem deslizando aqui para agulhar, para palpar o F3. O F3 é fonte. O F2, ele é um ponto importante, principalmente para tirar calor do fígado. A gente vai usar o F2, geralmente quando tem ascensão do Yang, quando tem excesso no GAN. Ele é um ponto nascente, ponto de sedação, trata condições de excesso, remove o fogo, acalma o vento interno, trata a cefaleia por Yang do GAN e remove o calor do Shui.
os segundos pontos, a partir da extremidade de cada meridiano, eles são pontos importantes para tirar calor, certo? Então, o F2 vai ser um ponto importante para tirar calor. O IG2, por exemplo, vai ser um ponto importante para tirar calor do IG. O bexiga 66, que é o segundo ponto a partir da extremidade, vai ser um ponto importante para tirar calor da bexiga e assim por diante. Então, o F2 ele tira calor. Geralmente, os quadros que têm aumento do yang, do fígado, eles causam essa cefaleia, geralmente intensa, pulsátil, com caráter de enxaqueca. Então, quando você tem essas cefaleias por excesso do yang, você vai lá e usa o F2, certo? Para tirar o yang, para remover esse calor. Vai acalmar o vento também, é comum nos quadros que tem calor no GAN acabar gerando vento, né? E vai tirar calor também do chuê do GAN. O F3 é um ponto que a gente usa bastante, né? Ele é ponto-fonte nos meridianos nos órgãos. Ponto-fonte é o terceiro ponto a partir da extremidade. Ela fica no meio da fenda entre o primeiro e o segundo metatarsiano. É bem comum, quando a gente quer localizar o fígado 3, a gente vem aqui no fígado 2, vai deslizando o dedo até que a gente encontra aqui os ossos, né? Encontra o osso e você sente a depressão ali do F3, vai agulhar perpendicular à pele. Geralmente a gente tem a sensação do TI, a sensação de choque, né? Nesse ponto é comum, né? Ter uma sensação intensa do TI. Ele é um ponto yuan, quer dizer que é um ponto fonte. O ponto fonte a gente consegue acessar o yuan Ti, que é o Ti original. O Ti original, ele vem do Ming Men, que é o portão da vitalidade que fica entre os rins, né? Entre os rins, no Ming Men, a gente armazena o Jing, a essência. Quando o Jing sai do portão da vitalidade para circular pelo corpo, ele sai na forma de Yuan Ti, que é o Ti original. Ele circula pelo triplo aquecedor e vai emergir nos pontos fonte de cada meridiano. Por isso que é um ponto tão importante. São pontos que a gente usa bastante, porque a gente atinge, né, a gente acessa esse Yuan Ti. Função: promove o fluxo do Ti do GAN, nutre o Yin e o Shui do GAN. Ele é analgésico e calmante, regula a menstruação. O Shui do GAN está bem relacionado com o ciclo menstrual. Então, quando tem amenorreia, o calor no GAN, aumenta o fluxo. Quando tem estagnação do Ti, pode ter o sangue com coágulo, quando tem estagnação do Shui. Então, é comum quando tem alteração do GAN, ter alteração na menstruação. Então, o F3 ele ajuda a regular a menstruação. Trata o GIAL inferior, né, o aquecedor inferior. Elimina vento interior e acalma o yang do GAN, né? O ponto fonte, eles são pontos autorregulatórios. Então, tanto se tem excesso, como se tem deficiência, se tem desequilíbrio do yin ou do yang, geralmente o ponto fonte, ele vai ajudar nesse equilíbrio, certo? O vento também, lembrando, só que é, é o fator patogênico que mais afeta a madeira, né? A madeira ela é sensível ao vento. É comum quando tem alteração no GAN acabar gerando vento, né? Então, o F3 ele também vai ajudar a eliminar o vento no GAN e acalma o yang. Geralmente, quando tem calor, quando tem excesso, né, aumento do yang e do GAN, geralmente a gente usa o F2, certo? Mas o F3 também vai ter uma função nesse calor verdadeiro.
F4, na linha articular do tornozelo, medial ao tendão do tibial anterior. Ponto Rio, promove o fluxo do Ti e do GAN, trato gial inferior. Não é um ponto que a gente usa com frequência, né? Desses aqui que a gente viu, que a gente usa mesmo mais F2 e F3. F5, 5 tsum proximal ao ápice do maléolo medial, na borda posterior da tíbia. Ele é um ponto low, vai tratar pelve e genitais, regula a menstruação, remove umidade e calor do gial inferior. Esses pontos da perna, eles vão ajudar até os próprios pontos do baço, BP8, BP9, eles são bem importantes nessa questão da regulação da menstruação, da pelve genital, né, da harmonia ali, o equilíbrio no gial inferior. Também não é um ponto que a gente usa muito. Desses pontos aqui, vocês vão ver o que a gente ainda usa mais é o F8, ele é ponto má na articulação, certo? Vamos passando. Então, F5, F6, fica a 7 tsum do maléolo medial, aqui pela imagem. F6, fica a 7 tsum do maléolo medial, na borda posterior da tíbia. Ponto de acúmulo, trata hemorragia uterina disfuncional, paresia dos membros inferiores. O F7 fica um tsum posterior ao ângulo entre a diáfise e a epífise mediais e proximais do fêmur. Geralmente, a gente localiza pelo BP9. Hoje a gente fez BP9 para tratar um paciente que tem gonalgia, né? A gente vem bem aqui na borda do osso para localizar BP9 e um tsum posterior tá o F7. Espelha o vento e umidade, desobstrui o meridiano, pode ser usado como um ponto local para joelho. O F8, com o joelho fletido, fica na depressão, adiante dos tendões, ó, aqui, ó, o semimembranoso e o semitendinoso. Ele fica à frente. Você localiza aqui pela prega poplítea, o joelho que é a 45 graus, você vai palpando para agulhar adiante dos tendões. Ele é um ponto má, ponto rho, são os pontos que ficam nas grandes articulações. É um ponto de tonificação. Remove umidade, calor do gial inferior, nutre o yin e o shui do gan. Então, quando tem calor verdadeiro, o aumento do yang, a gente faz um F2, né, para tirar calor. Quando você tem um falso calor, quando tem uma deficiência do yin, a gente pode fazer o F8, porque ele nutre o yin e nutre o shui. E o F3, que é o fonte, ele pode ser utilizado tanto nos casos de deficiência como de excesso. Esses outros pontos, do 9 até o 12, a gente não usa tanto. O que a gente vai usar mais agora são os dois últimos pontos do meridiano, o 13 e o 14. Eu vou falar para vocês desses outros pontos, é importante, né, interessante a gente saber da localização, do referencial anatômico, mas geralmente a gente usa outros pontos com essa que tem função semelhante, mas são mais utilizados. Então, F9, 4 tsum acima do epicôndilo medial do fêmur, entre o sartório e o vasto medial. Trata o gial inferior, desobstrui o meridiano. F10, 3 tsum abaixo da síntese púbica, na borda lateral do adutor longo.
relaxa os músculos, remove umidade e calor do gial inferior, regula a passagem das águas. F11, 2 sum abaixo da sínfise púbica, na borda lateral do adutor longo. Relaxa os músculos da coxa, trata o útero e regulariza a menstruação e trata do lombar. Esse ponto aqui, ele é interessante, eu não sei se vocês lembram, a gente está atendendo uma paciente que a queixa dela é uma dor lombar, essa mesma paciente que a gente fez o BP1, porque ela tem o sangramento, né, uterino, e uma lombalgia que, inclusive, piora de acordo com o ciclo menstrual, e essa lombalgia irradia para a região anterior e desce pelos membros inferiores na região anterior. Então, não sei quem é que vai se lembrar, se vocês se lembram dessa queixa dela. Então, nesse caso, seria interessante, a gente poderia fazer o F11 para essa lombalgia. F12, na linha inguinal, a 2,5 de sum da linha média, bem na região inguinal. A gente, às vezes, usa esses pontos, mas quando tem alguma queixa local, né, como dor na região, a gente consegue palpar ponto ASH, pode fazer um REMAI 2, um F12, certo? Mas pela função sistêmica desses pontos, geralmente a gente acaba optando por outros que a gente usa com mais frequência. F12 dispersa o frio do meridiano do GAN e trata o gial inferior. Aí que vamos falar com mais calma, né? Vendo melhor, repetindo, o F13 e o F14, certo? São pontos importantes, são pontos que a gente usa bastante. Hoje mesmo a gente usou o F13. Quem se lembra por que a gente fez o F13? Irritabilidade. Uhum. E o que mais? Uma função dele, ele é ponto Mo de quem? Do baço. Ponto Mo do baço. E a paciente tinha uma alteração no baço. Então, tanto ele vai pegar a questão da irritabilidade da madeira, como ele vai também beneficiar, vai fortalecer o baço. Então, ele fica na ponta livre da primeira costela flutuante. A ponta do olécrano, se você pedir o paciente em pé, para ele tocar com a ponta do olécrano na costela, ele vai dar em cima do ponto, no final da 11ª. Então, ele vai dar em cima do ponto. Você pode localizar assim também. Eu prefiro com o paciente deitado, você palpa o rebordo e você vem por aqui, palpando o rebordo costal. E aí, quando você chega aqui, você sente a pontinha da flutuante, certo? O paciente vai estar deitado, né? Assim, você sente como se fosse aqui a ponta do dedo, você sente a pontinha da flutuante. O agulhamento, a gente angula a agulha, ela vai entrar mais superficial, né? Esses pontos, fígado, vesícula biliar, os pontos mesmo do rim, do estômago que passam aqui na região torácica, a gente tem que ter bem cuidado com o risco de pneumotórax, né? Então, cuidado para onde vai angular essa agulha. Ó, ele é ponto Mo, né? O ponto Mu do baço. Ponto Mo são os pontos de alarme. Eles ficam na região anterior, no tórax e no abdômen, e estão representados, né? Cada órgão e cada víscera você consegue acessar nesses pontos Mo.
ele é, além de ser ponto tumor do baço, ele é ponto de influência dos órgãos. Ele vai organizar, harmonizar o GAN, o fígado e o baço, e tonifica o PI. Né? Na paciente de hoje que a gente viu, o padrão de desarmonia era uma deficiência do yang do baço. Uma paciente que tem frio, é uma paciente friorenta, a língua com bastante marca de dente, uma tendência a fezes soltas, uma indisposição, que inclusive era a queixa principal, né? Uma indisposição, astenia, fadiga, né? São bem relacionados com a deficiência do yang do baço. Então, o F13 vai tonificar, vai fortalecer o PIN. E o F14 é o último ponto do meridiano, fica no cruzamento entre a linha mamilar com o sexto espaço intercostal, a 4 tsum da linha média. Também é um ponto importante, eu acho que não tinha aqui, mas o F13 também é muito importante para, ele vai tirar estagnação do Qi do Gan. É comum na estagnação do TI o paciente ter queixa de dor, de sensação de desconforto nos hipocôndrios. Fica sensível. É aquela dor que se move, que aparece, desaparece, bem típica de estagnação do TI do GAM. O F13 e o F14, eles ajudam a aliviar esse sintoma. Eu tenho esse sintoma, viu, Tá Camila? vendo? Vamos fazer Exatamente esse F13 e aí. F14. É, Mara, qualquer dia eu acho desse que você já é, agenda. eu acho que você até tinha comentado uma vez, Já né? comentei uma vez, não foi? É. Inclusive essa tensão em trapézio, né? Uhum. Na cervical, também a gente relaciona com estagnação do Tidugan. Ah, é? Então tá fechado aí o cerco. Tá explicado, né? Tá bom, Pois o F13 e ok. o F14 são pontos importantes nesse caso. Outro dia a gente faz. Voltando aqui para o F14, no sexto espaço intercostal. Olha aqui, gente, como é importante a gente agulhar, né? Colocar a agulha bem deitada. A gente não agulha perpendicular aqui, né? O risco de fazer pneumotórax é grande. Um comentário aqui, essas R1. Muito bom. Aqui essa imagem, só mostrando aqui, o fígado e a vesícula biliar, eles passam bem pela lateral do corpo, certo? O F14, ele vem já quase vai bem mais na região anterior. Aqui, ó, a vesícula biliar, vocês estão vendo pelo mouse? A vesícula biliar passa por aqui, né? Ela vem bem na lateral. E o fígado, né, também pega aqui na lateral, e o F14 aqui vem mais anterior. Bem no centro, passa o remai. A meio tsum, bilateral, é o meridiano do rim. A 2 tsum do remai, está o estômago. E a 4 tsum, aqui está o baço, certo? E o F14 também fica nessa altura aqui. O F14, ele é ponto MO, ou ponto MU, ponto de alarme do GAN, do fígado. Até as meninas perguntaram hoje, né? Por que que nessa paciente eu não fiz o IG4 com o F3, eu comentei também, não fiz o F14, porque o quadro principal dela não era do GAN, né? Ela era do baço. Ela tinha uma irritabilidade que pode estar, inclusive, relacionada com a deficiência do baço. A madeira vai tentar harmonizar e acaba afetando também. Mas
era um quadro principalmente do baço. Então, a gente deu prioridade aos pontos que vão harmonizar, que vão fortalecer o baço. O F13, que é ponto humor do baço, o estômago 36. Então, F14, ponto humor do GAN. Se fosse, por exemplo, um quadro da madeira, aí a gente fazia F14 e G4 com o F3, pontos da vesícula biliar, né, o VB34, o VB40, que são o VB20, 21, pensando se fosse uma alteração da madeira, né? Então, F14, ponto humor do GAN, regula o Ti e o Xue do GAN, resfria o Xue e dispersa acúmulos, então também vai remover a estagnação do Ti e do GAN, harmoniza o estômago e o fígado. Certo? Só isso, terminamos o meridiano do fígado. Os pontos que a gente usa mais, né? O F2, que é importante para tirar calor, segundo ponto, a partir da extremidade. O F3, que é o ponto fonte, então promove o fluxo do Qi, remove essa estagnação do Qi, beneficia o Yin e o Yang, né? Faz um equilíbrio do GAN. O F8 é importante também, porque ele é um ponto Ma, ele vai nutrir o Yin, nutrir o Shui. O F13 harmoniza o GAN e o baço, e o F14 harmoniza o GAN e o estômago. E o F14 ele é ponto de influência das vísceras. Certo? Tudo bem? Tudo Tudo bem, bem. tudo bem. Ótimo. Agora eu vou compartilhar com vocês o Atlas para a gente ver o Remaio do Maio. A gente terminou, então, a grande circulação de energia. Vocês viram os 12 meridianos principais, em que eles se relacionam com cada órgão, cada víscera. Não sei se vocês se lembram na teoria dos meridianos. Na formação do embrião, cada órgão e cada víscera, de cada órgão e cada víscera, vai emergir esses canais de energia. Então, cada órgão e cada víscera emite esse meridiano de forma bilateral. Então, pericárdio, o coração, o fio aquecedor, todos esses, o rim, a bexiga, todos esses meridianos vão ter os pontos próprios dele, pontos bilaterais. Nos meridianos curiosos ou extraordinários, o Remai, o Domai, o Chongmai, que é aquele que vai no jiao inferior, está relacionado com a fertilidade. A gente usa, inclusive, em mulheres que querem engravidar. O Daimai, que é o cinturão, Yin Qiao, Yang Qiao, são todos vasos curiosos, ou vasos maravilhosos. Desses meridianos, só o Remai e o Dumai têm pontos próprios. O Remai passa na região anterior do corpo e o Dumai passa na região posterior. O Remai, ele é o Maduin, ele vai nutrir o Yin. Hoje a gente fez, inclusive, ponto de abertura para abrir o Yin em uma das pacientes. A gente usou o P7 com o R6, porque ele vai abrir o Remai, certo? Então, o Remai passa na região anterior, Dumai na região posterior, está relacionado com o Yang. Tá dando para ver? Mudou a tela? Tá dando para ver sim. Ótimo. Então, vamos lá. Remai e o Dumai, que formam a pequena circulação. Todos dois começam no períneo.
e eles vão ascender e se encontram na boca. O remai pela região anterior, o dumai pela região posterior. Eles vão seguir função parecida com quando a gente estuda a bexiga, né, que passa na região posterior, o estômago. Cada ponto tem uma função semelhante ao metâmero. Então, tanto os pontos do remai aqui, os pontos do remai aqui abaixo do umbigo, os pontos do dumai na lombar, eles vão beneficiar o gial inferior, o rim, a bexiga, a questão da fertilidade, os pontos mais altos, né, que passam aqui no remai no abdômen, no dumai na torácica, eles vão estar relacionados com o gial médio. Então, eles vão tratar o GAN, o baço, o estômago, os pontos da região superior vão tratar o gial superior, então, tanto o remai quanto o dumai. Vai tratar o shin, o fei, o pulmão, vai aliviar a tosse, palpitação. E os da cabeça vão tratar face, vão tratar cefaleia, a gente pensando nos metâmeros, né? E tem também pensando como ponto local, eles também vão ter uma função sistêmica, né, que a gente vai ver aí esses ponto por ponto, os que a gente usa mais. Então, REMAI são 24 pontos, começa no períneo, entre o ânus e a região genital, ascende o REMAI 2, fica aqui na sínfise pública, até o REMAI 24, que fica aqui abaixo do lábio. Vamos ver o que é que vocês já agulharam. Quem já agulhou, viu agulhando o REMAI 4, por exemplo? É muito frequente, né? O REMAI 4 e o REMAI 6. 4 e o 6. REMAI 4 fica 3 de som abaixo do umbigo. REMAI 6 fica 1,5 de som abaixo do umbigo. REMAI 6 a gente fez hoje. O REMAI 12, que é ponto morto do estômago, a gente agulha bastante também. O REMAI 17, que abre o tórax, quando tem aquela sensação de desconforto, de aperto no peito, a gente faz o REMAI 17. Então, são pontos que a gente usa bastante, alguns vocês já conhecem. Então, vamos lá. Vou parar, né? A gente vai ver com mais calma os pontos que a gente usa mais. O REMAI 1, mais como um referencial anatômico, primeiro ponto do meridiano. O REMAI 2 é que a gente vai ver localização e a ação, tá certo? De cada ponto. O REMAI 2, ele fica na borda superior da sínfise pública. Ele pode ser usado, ele vai beneficiar alterações do trato urinário, ele aquece o yang, fortalece o rim e regula o gial inferior. Na prática, pelo menos o meu uso é mais quando tem dor em adutores, quando o paciente sente dor de membro inferior na região do adutor. Você pode usar aquela técnica de sedação, com certo cuidado, não vai aprofundar muito, mas a gente usa aquela técnica de sedação no REMAI 2 para ter esse alívio imediato. O REMAI 3, ele fica 4 tsum, esses pontos, né, do REMAI 3 ao 7, a gente geralmente localiza pela cicatriz umbilical. Então, REMAI 3 fica a 4 tsum do umbigo. Ele é ponto mo da bexiga. Então, ele vai beneficiar a bexiga, tirar a umidade, calor. Quando é que tem umidade, calor na bexiga? Tem sensação de ardor ao urinar, tem uma urina turva,
tem dificuldade para eliminar a urina, ou então quando urina fica com a sensação que ainda precisa esvaziar mais, né, que não esvaziou completamente, isso é a umidade na bexiga. Remove a estagnação, beneficia o gial inferior, regula a menstruação e fortalece o rim, né? Então, é um ponto que a gente usa mais quando tem alteração da bexiga, certo? O ponto humor da bexiga, a gente usa o REMAI 3. O REMAI 4 já é um ponto que a gente usa bastante, né? A gente usa com uma certa frequência. Ele fica a 3 tsum do umbigo, certo? Pela cicatriz umbilical, a gente vai lá, 3 tsum, REMAI 4. É um ponto bastante utilizado. Hoje mesmo eu falei, a gente usou o REMAI 6, esses pontos abaixo do umbigo, eles vão beneficiar o Jing, o Qi, o Rin, né? O Mingmen, eles vão beneficiar o GA inferior. Eles são pontos muito importantes por isso e muito utilizados por isso. Então, ele tonifica o Qi original, que é o Yuan Qi, beneficia a essência Jing, fortalece e nutre o Rin, o sangue e o Yin, certo? Geralmente, quando tem deficiência do Yin, quando o paciente tem um quadro de falso calor, a gente usa o REMAI 4. E quando tem uma deficiência do Yang, a gente prefere usar o REMAI 6. Por isso que nessa paciente que tinha deficiência do Yang do baço, a gente fez o REMAI 6, inclusive usou a moxa, né, para tonificar o Yang e aquecer. E elimina calor, ou elimina o frio e a umidade do gial inferior, principalmente se usar moxa, né? Então, se tiver frio, se tiver umidade, pode fazer o REMAI 4 com moxa. Camila, Oi, só uma curiosidade. Que livro é esse? eu posso falar para vocês, passar para vocês. É o Depois. Atlas de Acupuntura da Cláudia. É um PDF, eu passo. Ah, muito legal. É muito bom esse livro. Eu passo sim. Obrigada. Nada, REMAI 4. O REMAI 5 a gente já não usa tanto, ele é um ponto importante também. Fica 2 tsum abaixo do umbigo, move e beneficia a passagem das águas, né, o aquecedor, regula o Qi e o sangue no aquecedor inferior, regula o útero. Se eu não me engano, eu acho que nessa paciente que tinha um sangramento, eu não sei se a gente chegou a fazer, era o REMAI 5, mas a gente fez alguns pontos nessa região. REMAI 4 fez pontos extras, né, fez o REMAI 5 para fazer o tratamento, né, do regular o útero. REMAI 5. REMAI 6 é o Ti-Hai, é o nome desse ponto, né? É o Mado Ti. Foi o ponto que a gente usou hoje, um ponto bem importante também. Ele fica 1,5 tsum abaixo do umbigo. Você pode, às vezes é mais fácil do que localizar 1,5 tsum, localizar os 3 tsum do REMAI 4, e aí você colocar a meia distância entre o REMAI 4, né, esses 3 tsum, e o umbigo. Ele vai tonificar o Qi original, também o Yuan Qi, né? Eles acessam ali o Mingmen, o portão da vitalidade. Assim como o Qi, de uma forma geral, fortalece o Yin, principalmente o Yang do Yin, regula o Qi, harmoniza o sangue e elimina a umidade. Então, por que que nessa paciente eu escolhi justamente o REMAI 6? Por conta do frio que ela tinha, por conta da deficiência do Yang. Aí o que foi que a gente fez? Agulhou o REMAI 6 e ainda colocou a moxa, né, para aquecer, para aumentar o Yang dessa paciente. REMAI 6. O REMAI 7 também a gente não usa tanto, né? Ficam um tsum
abaixo do umbigo também vai regular a menstruação, o fluxo do Qi no abdômen e na área genital, né? A gente pode ser usado também, mas geralmente a gente usa o Remai 6, Remai 4 nessa região. Remai 8 a gente não usa, né? Mais um referencial anatômico, fica na cicatriz umbilical. Já o Remai 9 a gente usa principalmente para remover umidade, principalmente se for ascite, se tiver relacionado com o gial médio. Então, ele fica um tsum acima do umbigo. Elimina acúmulo de água, drena a umidade, controla a passagem das águas, regula o intestino e dispersa acúmulos. Não sei se vocês lembram, quando tem estagnação, quando tem acúmulo no gial superior, é comum fazer edema de face. No gial médio, ascite, e no gial inferior, edema de membros inferiores, certo? O Remai 9, ele elimina a umidade de uma forma geral, né? Umidade em qualquer região do corpo você pode fazer, o Remai 9, principalmente se estiver relacionado com a alteração do gial médio. Então, o Remai 9 é um ponto importante. Aí vocês vão ver aquilo que eu falei no começo, né? A questão de metâmeros. Abaixo do umbigo, a gente vai ver, a gente viu vários os pontos, a maioria está relacionado com o Jing, né? Com a essência, com o rim, com a bexiga, com o útero, a fertilidade, relacionado com o gial inferior. Do Remai 8, subindo até o 12, 13, a gente vai ver pontos que beneficiam o gial médio. Já a partir do Remai 14, subindo até o 22, vai beneficiar o gial superior. E a partir daqui vai começar a pegar garganta, certo? Então, vamos lá, a gente está aqui Remai 10, já o 10 e o 11 a gente não usa tanto, certo? Vou falar com calma do 12. Remai 10 fica 2 sum acima do umbigo, tonifica e regula o baço pâncreas e o estômago. Dispersa a estagnação de alimentos. Geralmente a gente vai usar o Remai 12, que ele é ponto MO do estômago, ponto de alarme do estômago, né? Quando a gente quer tonificar, regular a terra, o baço do estômago, a gente acaba optando pelo Remai 12, mas pode fazer também o Remai 10. Não impede, né? Mas geralmente a gente vai fazer o 12. Remai 11, 3 são acima do umbigo, harmoniza o aquecedor médio, regula o fluxo do Qi, né? Função semelhante. Aí aqui vamos falar com mais calma. O Remai 12 é um ponto que a gente usa bastante, né? Dessa região é o ponto que a gente vai mais usar com essa finalidade de harmonizar o estômago e o baço pâncreas. Ele fica 4 tsum acima do umbigo ou 4 tsum abaixo do ângulo externo costal. Você pode localizar medindo esses 4 tsum acima do umbigo, ou então você palpa, não é da ponta, né? É desse ângulo, é um pouco acima. Palpa o umbigo, palpa o ângulo externo costal e a agulha a meia distância entre eles. É interessante, inclusive, porque você consegue ter a medida certa do tsum do paciente, certo? Ações e indicações. Ele harmoniza e tonifica o gial médio, descende
o Ti rebelde, né, o Ti contracorrente. Quando tem rebelião do Ti do estômago, o Ti fica ascendente, né, que vai dar refluxo, regurgitação, eructação. Então, é uma rebelião do Ti. Ele vai ajudar a descender esse Ti contracorrente. Regula o fluxo do Qi, alivia a dor e transforma a umidade. É um ponto muito importante também para a umidade, né? Para remover a umidade. A terra, ela é a raiz dos líquidos, do Yin. Se tiver excesso, se tiver acúmulo de líquido, de mucosidade, é importante você ajudar a terra a trabalhar para ela poder resolver essa umidade. Então, o REMAI 12 é um ponto importante para eliminar a umidade, a mucosidade. Ele é o ponto MU, ponto de alarme do estômago. REMAI 12, ponto importante que a gente usa bastante. REMAI 13 a gente não usa tanto, né? Fica um Tsum acima do REMAI 12. Também vai ter uma função semelhante de regular o estômago. A partir daqui, né, principalmente o REMAI 14, que é ponto humor do coração, já começa a pegar o gial superior, né? REMAI 14, 2 Tsum abaixo do ângulo, o 2 Tsum acima do REMAI 12. Ele é ponto Mo do coração, certo? Então, aqui a gente já começa a pegar esses pontos de gial superior. Ele regula o coração, dispersa a fleuma estagnada, alivia a dor, tira aquela estagnação, aquela sensação de aperto, aquela sensação de nó no peito, no tórax. A gente usa bastante o REMAI 17 para isso, né? O paciente angustiado, aflito, geralmente alteração do Shen, né, da mente e do Shin, acabam fazendo essa sensação, alteração do pericárdio, né, e aí o REMAI 14, ele ajuda a tirar essa sensação de aperto no tórax, faz o Ti descender, harmoniza o estômago, faz o Ti do estômago descender, transforma a fleuma e acalma a mente. Então, ele vai pegar o Shin, né, já começa a pegar já o superior, ponto Mo, ponto de alarme do coração, e um pouco do estômago também. REMAI 15 fica um Tsum abaixo do ângulo externo-costal. Geralmente, ele vai dar na pontinha do processo tifoide. Vai ter uma função semelhante ao REMAI 14, de regular o coração e acalmar a mente, mas geralmente a gente usa o 14, né, que é o modo do coração. O REMAI 16 em cima do ângulo, no nível do ângulo, vai ter função de tirar essa estagnação, esse desconforto do peito, regula o estômago e o fluxo do estômago, mas geralmente a gente usa o REMAI 17, né? Então, o 15 e o 16 a gente não usa tanto, já o REMAI 17 é um ponto que a gente usa bastante. Muitas vezes nesses pacientes que têm esse desconforto, essa sensação de angústia no tórax, ele é um ponto sensível, é um ponto dolorido, né? Quando a gente palpa, o paciente se queixa, né, de dor, de que é um ponto sensível. Então, o REMAI 17 fica no nível do quarto espaço intercostal, vai regular e beneficiar o Ti, alivia o tórax, descende o fluxo do Ti do pulmão e do estômago, né? Então,
pegando aí o gial superior, beneficiando o pulmão e beneficia as mamas também. Então, uma mulher amamentando, a gente pode fazer um REMAI 17, o F14, né, que a gente acabou de ver aqui no sexto espaço intercostal, para beneficiar as mamas. Então, REMAI 17 é um ponto importante, né? A gente usa bastante. O 18, 19, o 20, o 21 também a gente já não usa tanto. Eles vão ter função semelhante de beneficiar o tórax, o coração, o pulmão, fazer o ti descender, mas não são tão utilizados. 18, 19 no segundo espaço intercostal. Camila, Oi. esses pontos do tórax fazemos ambulado, né? A gente deita bem a agulha e insere A para gente baixo, né? direciona a todos eles, a gente angula para baixo. A agulha para baixo. Tá, tá ok. O, é, inclusive, né, o REMAI 17, que é o que a gente agulha mais, né? Que a gente deita bem a agulha, insere apontando para baixo, né? Eles vão fazer essa descendência do ti, né? Então a gente insere a agulha nesse sentido. E o Rei mais 17, né, volta e meia eu falo também, a gente não deve fazer perpendicular, inclusive, porque tem algumas pessoas, né, pode acontecer de você pegar um paciente que tem uma variação anatômica de ter um forame external. E aí você corre o risco, inclusive, de fazer tamponamento pericárdico. Então, né, assim, importante ou você não vai conseguir aprofundar, como essas agulhas de couro cabeludo, né? Por conta do osso, a gente tem que angular bem, nem consegue aprofundar, ou então você corre risco de pegar uma variação anatômica, então a gente deita bem a agulha, certo? Remai 20 no nível do primeiro espaço. Então, ó, a função semelhante, né? Tirar essa estagnação do peito, regula e descende o ti. O 21, o 22 e o 23, eles já pegam bem garganta, cordas vocais, né, faringe, laringe e língua, principalmente o 23. Remai 21 a gente não usa tanto, o Remai 22 é preciso agulhar com cuidado, né, mas já é um ponto que a gente usa dessa, dessa nessa região, né? A gente vai, só recapitulando, a gente usa mais REMAI 12, com tumor do estômago, 14, que é com tumor do Shin, o 17, e aqui eles vão ter uma função semelhante, e o 22, que a gente já pega a garganta. Então, meio de superior ao externo, o centro da fossa supraesternal. Indicação: descende o fluxo do estômago, né, o ti do estômago, alivia tosse, dispneia, beneficia a garganta. Então, ele vai pegar rouquidão, né, cordas vocais. Remai 23, a gente também faz. Fica superior à borda do osso hioide. Você palpa e ele vai ser agulhado em direção ao dumai, tá certo? Você agulha para cima. Se vocês palparem aqui, vocês vão sentir a palpação na base da língua, certo? Façam isso aí, ver se vocês percebem. Sentiram?
Acho que sim. Acha que sim? Eu acho que sim também. Pronto. Então, você vai palpar, ó, aqui em direção ao do mar, né? Palpando para cima. Então, você sente na língua, certo? E aí, ele é um ponto, a gente agulha nesse sentido, ele vai beneficiar exatamente a língua, a garganta, elimina a fleuma e o calor e fortalece a voz, certo? Então, 21, 22, 23 vão pegar garganta, corda vocal, língua. Remai 24 também a gente usa, é o último ponto do meridiano. Ele fica abaixo do lábio inferior, na fossa, na pregamento labial. Então, entre aqui o queixo e o lábio tem uma depressão, bem no centro. Elimina vento, vocês vão ver, né? Assim, já falei também, muitos desses pontos de face eliminam vento, como, por exemplo, ter paralisia facial, geralmente é golpe de vento, né? Pode estar relacionado com vento, então muitos desses pontos de face tiram vento. Então, tira vento, abre os vasos Low, alivia a dor, regula o remai. Então, para dor de dente, para contração, né, quando o paciente tem trismo, para alteração de boca, queixo, então a gente pode usar o remai como ponto local. Ó, um importante ponto local. Eu acho que já me viram agulhando. Tinha um paciente, ou era uma trigeminalgia, se eu não me engano. E aí a gente usa como um ponto local, tá certo? Dor de dente, odontalgia. Então, o último ponto do meridiano do Remai, tem 24 pontos, passa pela região anterior do corpo, é o Maduin, ele nutre o Yin, e ele vai ter essa ação muito de acordo com o metâmero, né, com os metâmeros. Tudo bem? Alguma dúvida? Posso continuar? Pode Tudo continuar. bem. Tá, vou botar aqui o carregador. Vamos nós ver o último meridiano, que é o do Mai. O do Mai, ele também começa no períneo e ascende sendo que ele vai ascender pela região posterior, vai se encontrar com o remai para fechar a pequena circulação lá na boca. São 28 pontos. Termina aqui, olha o 28º ponto. Nunca fiz, nunca vi ninguém fazendo. Aqui na gengiva. Nem o do Mayum, né? Então, vamos nós. Do Mayum, mais como referencial, né? O início do meridiano, entre a ponta do cóccix e o ânus. O Remai 2 fica no hiato sacral. A gente não usa com frequência, mas é um ponto que a gente usa como um ponto local, né? Às vezes o paciente chega com dor na região, história de trauma, né? Quando tem, às vezes, uma queda, e aí a gente pode agulhar o do MAI 2. Fortalece a região lombar e as pernas, dispersa o frio e a umidade e aquece o aquecedor inferior, né? Ele vai beneficiar o gial inferior.
A gente vai começar, vocês vão ver bem semelhante essa questão da função, né? Esses pontos aqui mais baixos, lombar, sacral, eles vão beneficiar o gial inferior, rim, bexiga, o jing, o yuan ti, certo? E à medida que vai subindo, vai mudando a função de acordo com o gial, né? Com o aquecedor médio, aquecedor superior, o metâmetro. Do mais 3, também a gente pode usar, não usa tanto, ele fica abaixo do processo espinhoso da quarta vértebra lombar, né? Fica entre L4 e L5, ele fica no nível da crista ilíaca, na altura do bexiga 25. Bexiga 25 é o chu dorsal do Dachang, certo? É o Dachang Chu. Ele é importante como um referencial, certo? Vou recapitular com vocês esses referenciais anatômicos das costas, né? De baixo para cima, na crista ilíaca, a gente tem o bexiga 25, a gente vai estar entre L4 e L5. No rebordo costal, a gente vai estar entre L2 e L3, está no nível do bexiga 23. Na ponta da escápula, a gente está em qual nível? Quem se lembra? 17. T7, né? Na sétima torácica. Está no nível do bexiga 17, que é o Bexu. E C7 é a vértebra proeminente, é a primeira vértebra que não Ai, morre, certo? Então, esses são os referenciais anatômicos. Vou mostrar para vocês aqui no Dumai, principalmente os pontos que estão na altura dos órgãos, que são os que a gente usa mais. Vocês estão com papel, com caneta, ou mesmo com o celular fácil? Então, sim. Sim. Então, sim, pronto. Pois vamos escrever junto, e aí eu acho que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem e memorizar. Vocês vão escrever aí, do MAI 4, na linha de baixo, do mais 6, na próxima, do mais 8, na outra, do mais 11, e na próxima, do mais 12, certo? Para vocês terem ideia, o do mais 4 fica na lombar, entre L2 e L3, está no nível do chu dorsal do rim. E o do mais 12 está lá em cima, no nível de P3, no nível do bexiga 13, que é o chu dorsal do pulmão. Eles vão ter função semelhante. Então, o assim, do bexiga que está na altura deles, né? Então, o do MAI 4 vai ter uma função semelhante ao bexiga 23. O bexiga 23 é o chu dorsal do rim. Então, ele beneficia o rim, beneficia a lombar, beneficia a bexiga. Vai tratar a infertilidade, vai tonificar o yin, a essência. Eu estou aqui falando, mas a gente vai já já falar de um por um, tá certo? E, por outro lado, o do MAI 12, que está na altura do bexiga 13, no chu dorsal do pulmão, ele vai tratar asma, vai tratar tosse, vai tratar dispneia, vai tratar o gial superior, certo? E assim por diante, né? Esses pontos que eu falei, eles estão na altura do chu dorsal de cada órgão, tá bom? A gente vai ver esses pontos agora. Deu para entender? deu sim. Deu? Ótimo. Então, vamos lá. Do MAI 4 fica abaixo do processo espinhoso da segunda vértebra lombar, certo? Ele fica ali entre L2 e L3. Ele fica no nível da bexiga 23. O bexiga 23
é o chudossal do rim. Aí você vai lá do lado do mais 4, faz um tracinho, escreve abaixo de L2. Estão escrevendo, é para escrever. Abaixo de L2, faz outro tracinho e escreve bexiga 23. Aí, se quiser, ainda pode botar entre parênteses, Shen, rim, né? Que é para você saber Uhum. que o do mais 4 fica na altura do bexiga 23. Tudo bem? Tudo. Então, ação tonifica o rim, principalmente o yang do rim, o yang do rim, principalmente com a moxa. Aquece o Ming-Men, que é o portão da vitalidade, fortalece os rins, regula o Dumai, beneficia a região lombar, pacifica o vento no Dumai. Vocês vão ver alguns pontos, o Dumai 4, aí lá em cima também, Dumai 14, Dumai 13, eles tiram vento, certo? Esses pontos do Dumai, eles eliminam o Xie-Ti, né, os agentes patogênicos. Do mais 5 a gente não usa tanto, abaixo da primeira vértebra lombar. Aí, ó, função, vai regular o gial inferior, né? Só pela localização. Do mais 6 já é um ponto que a gente usa mais. Ele fica, aí você escreve lá do lado do mais 6, abaixo, né, do processo espinhoso, da 11ª vértebra torácica. Quem está do lado dele é o bexiga 20. Bexiga 20 é o pichu, é o chu dorsal do baço. Então, o do mais 6, ele vai ter uma função semelhante ao do mais 20. Se você estiver atendendo um paciente que tiver um acometimento importante do baço, você pode fazer as 3 agulhas, né? Fica aqui no centro, fica no centro do mais 6, bilateral, a 1,5 tsum do mais 6, o do mais 20. Deu para entender? Ó, tá aqui o do mais 6, a 1,5 tsum bilateral, o bexiga 20, né? O pichu. A ação, quando você entende essas relações, fica mais fácil. Então, ele vai fortalecer o baço e a sua função de transformar a umidade. Então, fortalece o baço, consequentemente, fortalece o estômago também, vai fortalecer a terra, vai resolver a umidade. O baço, né, a terra, é raiz do Ti pós-celestial, então vai beneficiar o Ti pós-celestial, beneficia também a coluna. Então, do mais 6. Do mais 7 fica no nível de T10, tonifica o gial médio, beneficia a coluna. O do mais 8, a gente vai anotar também, fica abaixo do processo espinhoso da 9ª vértebra torácica. Do mais 8 fica no nível do bexiga 18. Então, do mais 8 bem no centro, abaixo de T9, a 1,5 tsum do mais 8, bexiga 18. Bexiga 18 é o chu dorsal de quem? Quem se lembra? Ah, mas tá fácil que tem ali escrito. A gente usa bastante. Alguém lembra sem pescar? Ou todo mundo já pescou? Do fígado? Isso. Bexiga 18, Eu ele é o pesquei aqui. pescoço, tá bem. Eu disse, oh, meu Deus, tá bem aqui, ó, né? O bexiga 18 fica abaixo de T9, a 1,5 de sudo do MAI, e ele é o chu dorsal do gancho, o dorsal do fígado. Então, o do MAI 8 vai ter uma função semelhante, né? Ele vai acalmar o fígado, vai beneficiar o GAN. Então, se você tiver uma estagnação do tipo GAN, um aumento do yang do GAN,
um quadro de vento no GAN, o do MAI 8 vai beneficiar, vai aliviar esses sintomas. Ele também vai dispersar o vento e acalmar a mente. Do MAI 8, do MAI 9, a gente não usa tanto, né? Fica abaixo da sétima torácica. Aí aqui já pega, né, o gial médio, pegando já o gial superior. O do mais 7 fica no nível do bexiga 17, que fica ali na pontinha da escápula, né, que é o chu dorsal do ponto de influência do sangue, o bexiga 17. É o Guexu. Sim, vocês anotaram, né, ali do MAI 8. Anotaram? Quer que volte? Anotamos, né? Você anotou, né? Tá, qualquer coisa, vocês falam que eu volto. O do MAI 10, a gente vai falar agora só do MAI 11. O do MAI 10 fica abaixo da sexta torácica. Aí aqui ele já pega coração e gial superior, certo? O que a gente vai usar mais nessa área, né, pensando em coração e gial superior, vai ser o do MAI 11. Do MAI 11, aí anotem aí, fica abaixo do processo espinhoso da quinta vértebra torácica. A 1,5 de Sum do MAI 11, a gente tem o bexiga 15. Bexiga 15 é o chu dorsal do coração. Então, funções do MAI 11, né? Tonifica o coração e os pulmões, acalma a mente, dispersa o vento e o calor, certo? Então, ele vai beneficiar o gial superior, principalmente o coração, vai acalmar a mente. Então, vai tratar insônia, ansiedade, palpitação, mania. O do MAI 12 vocês também vão anotar. Do MAI 12, ele fica abaixo do processo espinhoso da terceira vértebra torácica. Então, abaixo de T3 a 1,5 de Sum do MAI 12, está o bexiga 13. Bexiga 13 é o chu dorsal do FEI, do pulmão, é o FEI-chu. O do MAI 12 vai ter uma função semelhante à do bexiga 13. Então, ele dispersa o vento interno e o externo. É comum o pulmão sofrer de invasão de vento frio, invasão de vento calor. Geralmente são aqueles quadros agudos de tosse, de dispneia, secreção. Pode ter amidalite, se for vento com calor, febre, né? Então, geralmente são os quadros agudos. Ele vai dispersar o vento, acalmar a mente e tonificar o pulmão, né? Então, vai tratar de espinéia, vai tratar tosse, do MAI 12. Ele fica qual torácico? Oi? Ele fica abaixo de qual torácico? Da terceira. O do MAI 12, É, o todo. do MAI 12 fica abaixo de T3. É. Do MAI 12 fica abaixo de T3, no nível do bexiga 13, que é o Feixu, É. certo? Do MAI 13 a gente não usa tanto, abaixo de T11. Ele vai dispersar fator patogênico, abrir o canal. Só que para essa função a gente usa muito mais o do MAI 14. Do MAI 14 a gente vai parar e vai ver, né, com mais calma. É um ponto que a gente usa bastante, inclusive. Tanto ele dispersa o vento, ele remove o vento, remove calor, remove Chieti. Então, os quadros de invasão de Chieti, quadros agudos, a gente usa o do MAI 14 para febre, né, para remover calor. Então, a gente usa o do MAI 14 e ele é importante também para tratar cervicalgia, né, que a gente trata bastante, a gente vê bastante no consultório, né, tratar com acupuntura.
Do MAI 14, ele fica abaixo do processo espinhoso da sétima vértebra cervical, né? C7 é a mais proeminente, ou então quando você pede para o paciente movimentar, né, a cervical, né, movimentar o pescoço, ela fica parada. Camila, eu perdi aqui, o do MAI 11, ele é correspondente a qual bexiga aí? A bexiga 15, 15, do né? Não, tá bom. coração, Obrigada. por nada. Fica no nível de T5, abaixo de T5, do lado do bexiga 15. Mais algum ponto, mais alguém? Não deixem passar, não. Podem perguntar. Vou continuando. O do MAI 14, né, vai eliminar o vento, firma e regula a superfície, dispersa agente patogênico, a superfície, são esses quadros de exterior, né? Então, ele libera o exterior, dispersa os fatores patogênicos, retira o calor, acalma o vento, acalma a mente, fortalece o Qi e o Yang em condições de deficiência, beneficia a coluna, principalmente a cervical, né? Então, para a cervicalgia é um ponto importante. Vou aproveitar para falar aqui do Jing Shuan, que a gente comentou hoje, para o tratamento de asma. Jing Shuan é um ponto extra, ele fica a meio tsum do Dumai, certo? A gente coloca bilateral, são duas agulhas a meio tsum, a gente coloca assim, angulada, tá certo? Apontando para a coluna. Jing Shuan para a asma, certo? Então, fica no nível aqui do MAI 14. Aí só, não sei se eu mostrei, mas ó, tá aqui como escreve. Jing Shuan. Esse seria outro ponto, aí depois do MAI 14. Oi, Mara, como é? Bom, é outro ponto depois do MAI 14. Ele é na mesma altura do MAI 14. Ele é um ponto extra. Ele fica na mesma altura do lado. Ó, aqui ao lado da coluna. Deu para entender? Para asma, né? Para asma. Ponto extra para tratar asma, dispneia. Tá bom. Uma das alunas estava perguntando, ela tá em crise, né? Está se tratando. Do MAI 15, do MAI 16, a gente, assim, eles não são proscritos, mas a gente usa muito pouco, né? Fica aqui abaixo do osso occipital, né? Aqui entre o atlas, o axis. E daqui que a gente vai usar, aqui a gente está abaixo da região occipital. Eles vão subindo em direção ao do MAI 20. Do MAI 20 fica bem no ápice, né? Já é, ó, do MAI 16, o do MAI 17. Esses pontos a gente também não usa tanto, a gente usa mais o do MAI 20. Do MAI 19 fica 1,5 tsum, do MAI 20. A gente acaba agulhando o do MAI 19 e o do MAI 21 como uma consequência do agulhamento do MAI 20. Como a gente deita bem a agulha, né, e insere profundamente, né, a inserção é superficial, mas a gente insere profundamente, o que eu quero dizer é a agulha praticamente toda, né?
Então, a gente acaba pegando o do mais 19 do mais 21. Do mais 19, dispersa o vento, abre o canal, acalma a mente. Agora, do mais 20, a gente vai ver com calma. É um ponto que, assim, quem já foi para a prática, provavelmente já... Oi? Ponto serve para Mara, não entendi como é. meu sono, tá? Tá Serve chiando. para Tá muito ruim o som da Mara, rádio. escreve no chat. tá. Enquanto ela escreve, eu vou continuar aqui. O do mais 20 já é um ponto que a gente usa bastante, né? Quem foi na prática, provavelmente ou já agulha ou me viu agulhando o do mais 20. Ele fica bem no ponto mais alto, né, do corpo. A gente localiza pelo ápice da orelha, né? Na pontinha aqui da orelha tem o ergian. A Mara aqui, ó. Esse ponto serve para tudo, Mara? A gente usa muito mesmo. Serve para tudo. Ele faz relaxamento físico, relaxamento mental, tonifica o yang, né? Então, ele é um ponto bem útil. Beneficia o dorso, a lombar, nossa. Então, na linha, né, de junção ali entre o ápice da orelha, bem no ponto mais alto, né? Você pode ir com os dedinhos no ápice da orelha do paciente e no encontro dos polegares vai estar o do mais 20. Ação e indicação. Ele retira vento, né? É um dos pontos que retira vento, pacifica o yang, beneficia o cérebro e os órgãos sensoriais, acalma a mente, nutre o mar das medulas, né, o mar da medula, e se aplicado com moxa, ele aumenta o yang, né? Na paciente de hoje foi um outro ponto que a gente fez. A gente fez um do mais 20 com a moxa. Esse pacifica o yang está muito relacionado quando tem ascensão do yang nos quadros do GAN, por exemplo. A gente diz que acende um yang turvo, que o paciente vai ter raiva, irritabilidade, cefaleia, né, tem dor, pode ter zumbido, surdez. Então, sobe um yang com essa agitação, com desarmonia. Então, do mais 20, pacifica o yang, faz subir acender esse yang límpido, o yang saudável, em equilíbrio. E quando você tem uma deficiência do yang, você pode usar o do mais 20 com a moxa para aumentar o yang, né? Para ajudar a aquecer esse paciente. Então, hoje a gente fez moxa, né? A gente fez o Rem mais 7, que tonifica o yang do rim, né? Que tonifica principalmente o yang do rim. A gente fez o Rem mais 7. Eita! A gente fez o Rim 7 com a moxa. A gente fez o Rem mais 6 com a moxa, que a gente acabou de ver. O Rem mais 6 fica 1,5 de Sum abaixo do umbigo. O Rem mais 6 com a moxa para aquecer. E a gente fez o do mais 20 com a moxa, para aumentar o yang também, tá certo? Dessa paciente. Então, nutre o mar da medula, aplicado com moxa, tonifica o yang. Ponto que a gente usa bastante. Ponto bem importante para a lombalgia. Às vezes, só com dor mais 20, você já consegue ter um grande alívio de uma dor lombar, né? O paciente chega com dor, com desconforto, você vai lá, paciente sentado ainda, você agulha o do mais 20, e aí quando pede para o paciente levantar, movimentar, ele já está bem aliviado. Estamos já terminando. Do mais 20,
21, 22, 23, a gente não usa tanto, né? Eles vão em direção à face. Quero falar para vocês do mais 23 e o 24. O 23, ele fica um tsum entrando na linha de implantação do cabelo. O do mais 22, o 23 e o 24, que fica a meio tsum da implantação do cabelo, eles são interessantes tanto para acalmar a mente, quando você agulha aquelas 5 agulhas pré-frontais, ponto extra, para acalmar a mente, eles acabam em uma das agulhas, né, nessa agulha central, você acaba pegando do mais 23 ou 24. Então, eles acalmam a mente. Eles tiram o fator patogênico, remove o fator patogênico, o vento, o calor, e eles tratam bem a face, principalmente nariz e os olhos. Então, para acalmar a mente, quando você tem afecção de olho ou então de nariz, você usa os pontos locais, né? E pode usar esse do mais 23, do mais 24 também. Quando você agulha deitada, como a gente agulha deitada, a gente acaba pegando os dois, né? O 24 e o 23. Então, por exemplo, para alteração no nariz, vai usar IG20, o Bitong, que é extra, Intang, e vai lá e faz do mais 23, do mais 24, tá certo? Então, dispersa fator do nariz e principalmente calor da face. 23, o 24, a meio tsum da linha de implantação do cabelo, acalma a mente, dispersa o vento, remove fator patogênico dos olhos e do nariz. Quase terminando. Do mais 25, mais como um referencial anatômico. Ó, acabamos de passar pelo Intang, né? O Intang é ponto extra, não tem ponto de meridiano, é um ponto que a gente usa bastante, ponto extra, Intang. Do mais 25 na ponta do nariz, não é um ponto que a gente usa. Do mais 26, o último ponto do mais que a gente usa. Do mais 26, ele fica no terço superior do filtro. A gente pode usar tanto como ponto local, aqui embaixo está o REMAI 24, todos dois, né? Mas principalmente o 26, podem ser usados para recobrar a consciência. Quando o paciente, por exemplo, durante a sessão, inclusive, às vezes tem uma síncope, tem um mal-estar, agulhamento, você pode remover as agulhas e massagear e pressionar o do mais 23, do mais 24. Como um ponto local para odontalgia, para paralisia facial, para contração muscular, né, para artrismo, para neuralgia, para trigeminalgia, e também é um ponto que a gente usa bastante para lombalgia, né, como tratamento de quadro agudo. A gente até, o Dr. Agamenon fez, né, numa paciente recentemente, ele fez, só um minuto aqui, se não é relacionado com o Jing. Ele é, de certa forma, o do mais 20, por conta uma das medulas. A medula na medicina chinesa é a medula óssea, a medula espinhal e o cérebro, que eles são nutridos pelo Jing, né? Pela essência do rim, o Jing do rim que nutre as medulas. Eu só vi agora a pergunta. Então, do mais 26 para a lombalgia, o doutor Agamenon, inclusive, fez nessa paciente. Então, a gente faz sedação, né, procurando a sensação acupuntural,
É um ponto bem sensível, né? Mas tem um alívio imediato da dor, da lombalgia, e ele como ponto local também na face é bem interessante. Então, do mais 26 aqui como referencial, né, do meridiano, do mais 27 na margem do lábio, né, no final do filtro, a gente não usa, e o 28 aqui já na gengiva, é o último ponto do meridiano, que a gente também não faz, certo? Terminamos, então, o estudo anatômico dos meridianos. Vocês viram os 12 meridianos principais, agora viram os 2 extraordinários que possuem pontos extras. É bastante ponto, é bastante informação, mas vocês já viram aí que tem pontos que a gente usa mais, então não precisa se preocupar de saber todos os pontos, todas as funções, né? Você com a prática, com o tempo, né, vai pegando aqueles pontos que são mais importantes, que têm mais resultado, né, que a gente usa mais. E repito também aqui a importância da prática, né, para o aprendizado, para memorizar a função desses pontos, aprender como é que faz o agulhamento, certo? Vou encerrar aqui a Camila, gravação, se alguém tiver dúvida.